Vamos falar de Vasco, vamos falar tem sobre um exercício de reflexão, né? Também de imaginação, pedindo também para que os cartolas do Vasco, sobretudo o presidente Pedrinho, tenha sabedoria para montar o time de 2026, que vai ter muita competição para disputar, né? É Carioca, Brasileirão já começou em janeiro, ambos, e em fevereiro já começa a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Então vai ser assim, um ano vai ser lotado de competição para o Vasco disputar. E desejando um Natal a vocês também, e uma solidariedade à colega Renata Mendonça. Tudo isso já. Salve, salve galera do Vascão. Bom almoço para todo mundo, e o vascaíno vai almoçar pensando, reflexivo com quem você ama, né? Já que é Natal e data de comemorativa de aniversário, né? Há 2025 anos, não vai fazer 2026, revolucionou a Terra, né? E até para 2026 anos falarem dessa pessoa, é uma pessoa realmente acima de qualquer nível, né? Que a gente ainda não chegou, estamos ainda engateando, não conseguimos alcançar. Bom, mas vamos pedir uma sabedoria ao presidente Pedrinho na montagem de 2026, porque na última coletiva, após a derrota para o Corinthians, a gente meio que falou também da temporada 2026, não só da derrota, embora a minha pergunta foi em cima, né, meio em cima da derrota, e também se eles já tinham se autoavaliado para não cometer o erro em 2026. Mas o Fernando Diniz chegou a falar sobre a pouca grana que o Vasco tem, teria maior, né, se tivesse ganhado a Copa do Brasil. Estou vendo, inclusive, aí defensores da diretoria falando como se esse fosse fato, né? Tem inclusive os cenistas, né? Quando se fala em 89, em que a Ayrton Senna foi desclassificado em Suzuka, e ele chega a ganhar as duas últimas corridas para ser campeão. O Prost estava com uma vantagem muito grande, ele cortou a chicane, depois do acidente entre os dois, cortou a chicane, foi desclassificado. E o Senna falava que, embora tivesse no regulamento que não podia cortar a chicane, que ele foi roubado. E os cenistas compram essa tese no Brasileiro. E é uma cena no Brasileiro, né? Toda vez que você perde, você nunca... Tem poucas vezes que uma pessoa tem um senso crítico, fala, errei, mereci perder, o adversário foi melhor. Um brasileiro sempre acha que você sempre está certo, e que quando você tem aquela frustração, você armazena essa dor dizendo que foi roubado. E o Ayrton teve isso, embora o regulamento falava, não pode cortar chicane, ele disse que foi roubado. E no futebol também tem isso, né? Embora não teve nenhum erro grave da arbitragem, mas Fernando Diniz falou de pouco dinheiro, já me deixou preocupado. Não esperem grandes contratações. Os criadores de fake news, né? Aqueles caça-cliques a qualquer custo, não tem dinheiro para mirabolante e contratações, ouviram? Espero, né? Daqui a pouco, não dizer tanta coisa das últimas jogadas, não dessa, mas durante o ano, quando o mercado estava aberto, faltou isso aqui para algum maluco especular o Messi. Então,
Mas o Fernando Diniz já deixou claro na coletiva, então vai ter que usar novamente a criatividade. Pelo menos o português Ademar Lopes mostrou que ele tem jogo de cintura em negociar e trazer bons reforços. Trouxe o Andrés Gomes, que não é nenhum gênio da bola, nem um Pelé da bola, nem um Garrincha da bola, nem um Maradona da bola, mas é um jogador bom, jogador esforçado. Né? Às vezes eu acho que ele se acha uma versão de Garrincha da Colômbia, porque ele quer sair de Branco 5, 6, 7. Então eu espero que o Ademar tenha essa melhoria, com pouco dinheiro que o Vasco tem, para montar esse time de 2026, que novamente, como a gente falou na final da Copa do Brasil, ontem outra torcida que merece comemorar um título como a do Vasco. Espero que pelo menos a gente não contente também, tem uma parte da torcida que abraçou o fracasso, né, já que comemora a permanência da Série A. Eu acho isso muito pouco, vou continuar achando muito pouco, vou continuar, é uma promessa minha também, de continuar batendo na tecla na revenda, mas não espero nada disso. Primeiro porque a gente não sabe como vai sair a arbitragem, né? A última indicada pelo Vasco, até o momento não houve problemas vistos pelos norte-americanos, mas quando a data for lançada, vamos ver se eles não vão apontar outra coisa. E sai na arbitragem, vamos ver se eles realmente, continuo falando que pelas ações, a sempre Vasco, talvez o Pedrinho até queira vender, mas gente em torno dele não. Inclusive eu apontei aqui quando o Flamengo foi campeão brasileiro, eu já vou falar do Flamengo, desculpem, mas eu tenho que falar do Flamengo, já que teve o presidente aí fazendo grosseria com uma colega de... Posso abrir aqui de jornalismo, mas postaram histórias deles. Grande presidente, mas tudo bem. Mas, já vou ter que falar do Flamengo, mas... Quando o Flamengo foi campeão brasileiro, teve uma conversa no grupo de WhatsApp da Sempre Vasco, um diretor, mas não um diretor de grande cargo, falando aí que não deveria o Vasco abraçar remédio mágico dessa arte. Tenho aqui, não vou expor porque a fonte pediu para não expor, mas então tudo me leva a crer que em torno do Pedrinho não querem vender a SAF, embora tem gente que crave que o Pedrinho é uma rainha da Inglaterra, só assina, quem manda mesmo é o Alain Cristiano. Bom, eu não tenho prova disso. E pelo que o Pedrinho fala, ele manda, ele até ouve quem ele confia, mas quem toma a decisão final é ele. Mas então a gente pensa a melhoria nessa montagem do time 2026 que vai precisar, né? Que a gente, em nível nacional, não chegue a 15 anos sem triunfo, e a nível estadual não chega a 10. Mas tem gente aí, próprio Pedrinho, já quando falo de alguns 20 anos já de processo, tem gente aí vivendo um mundo paralelo que o Vasco nunca viveu processo. Onde estavam em 2008, quando o Vasco caiu pela primeira vez, que começou de lá para cá. Teve aquele momento, né, que gastou um bom dinheiro que teve para montar o time de 2011, 2012, tanto que em 2012 começou a desfazer daquele time. Né, depois da eliminação para o Corinthians
na Libertadores. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vai ser muito, mas muito mesmo desafiador o ano de 2026. Que os jogadores que vierem não sejam sobra de mercado, ou seja, aqueles considerados bales. Bom, e como eu falei, o Flamengo ontem, um padre, né, foi presidente da Sky, nunca, graças a Deus, nunca tive Sky, né, até sei da fama que a Sky tem, toda vez que chove, não pega a TV, então não deve ser um serviço maravilhoso assim. Eu já li muitas reclamações naquele Reclama Aqui sobre a Sky. Ele dança um discurso cheio de soberba, mas é uma característica do Flamengo, né? Já há anos eles têm essa característica, desde quando era criança, eu sempre vi eles tendo essa soberba, inclusive nos anos 90, quando eles tinham times sofríveis, né? Depois de 92, no 92 teve uma máscara de experiência em Juventude que ganharam um brasileiro na final contra o Botafogo, um vacilo do Vasco, né? O Vasco liderou todo o brasileiro, chegou na reta final, a perna cansou mais ou menos como aconteceu com o Botafogo no ano retrasado, né? Que o Botafogo liderou boa parte do Brasileirão, chegou na reta final, morreu, né, ficando em sexto lugar, mais ou menos isso. Mas desde quando eu era pequeno sempre via soberba neles, mesmo eles tendo times sofríveis, brigando para não cair, a soberba permanecia. E, pelo menos dessa cultura, eles não estão de luto, né? Porque o ex-presidente é a cara da soberba. Deve ser um ótimo executivo, porque a Sky é uma das grandes empresas de TV fechada. Mas ele jogou em direto, alfinetando um monte de clube, São Paulo, Corinthians, né? O Corinthians dizendo que tem gente que ganhou o estádio, mas não paga. O Corinthians não paga ninguém. Inclusive o título da Copa do Brasil parece ter premiado o calote, né? Enfrentou todos os adversários e praticamente falou que a Leila tinha falado que o Flamengo jogar sozinho, praticamente deixou entender que eles vão remar sozinhos, buscando título dos outros, vão só chupar dele. Vai ficar interessante. Os fãs da Fórmula 1, fora quem é cenista e procista, quando nós estamos sendo lá o próximo, perguntar a eles se o campeonato de 88 foi interessante. Só uma equipe ganhando, né? Teve uma corrida que a Ferrari ganhou, mas fora isso, só deu McLaren. Mas pergunta para os piquetistas se eles já acham o campeonato de 88 interessante. Ou mesmo os ferraristas. Os ferraristas só vão lembrando do GP da Itália que eles venceram. E é mais ou menos o que o Flamengo está querendo fazer no futebol brasileiro, eles remarem sozinhos todos os campeonatos, na Copa do Brasil e no Brasileirão. E fez uma crítica babaca de Sônia sobre a Renata Mendonça, chamando ela de nariguda. E o cara deve ser superficial, né? E ele deve se achar lindo de morrer. Mas cada gosto. Chamando ela de nariguda e
praticamente atacando também a empresa que a Renata trabalha, que é a TV Globo, tentando ofender a jornalista, que a crítica que ela fez sobre o pouco investimento que o Flamengo faz no futebol feminino. Ele podia ter rebatido a tese da Renata sem ofender a Renata, dizendo que, poxa, ela podia reclamar, podia falar, eu gosto da Renata, a Renata é uma boa jornalista, mas se ela fosse reclamar, tinha que reclamar da empresa dela, que paga pouco pela modalidade. Bom, teria respondido com moral. Saiu ofendendo a jornalista. Bom, mas não me surpreende, eu tenho um colega de profissão, infelizmente um colega de profissão, mais posta, coisa que está cada dia mais abjeta que a outra, que deve, inclusive, fazer depois posts concordando com a ofensa do padre, da feminista, que simplesmente são come simplesmente isso. Não pela história do futebol, né, nos últimos anos, pelos resultados, não por isso, mas pelo pensamento assim que tem no padre. Não só ele, deve ter outros no meio, né, da staff dele, né, no comando do Flamengo, pensando dessa maneira. Até cinco, muito pelos torcedores, tem muitos torcedores que não pensam assim, que são obrigados a ouvir escrotidão do presidente. Mas também é culpa dos dirigentes de outros clubes. Se eles se unissem e não tentassem um ser mais esperto que o outro, falassem, não, enquanto for assim, você joga sozinho. Para os torcedores do Flamengo, claro que o Flamengo remando sozinho vai ser interessante. Agora, para os outros, não. E a torcida dos outros clubes iam apoiar uma greve que só o Flamengo jogasse. Agora, eu não sei se a TV Globo, se a CBF acharia interessante um campeonato que os outros não jogassem, só jogassem o Clube da Casa. Bom, pelo menos aí tentaria mudar um pouco essa mentalidade do futebol brasileiro. De qualquer forma, solidariedade à Renata, um beijo à Renata. Infelizmente não existe punição para esse tipo de babaquice falada pelo padre. Então é isso, galera. Feliz Natal a todos vocês, que vocês abracem, beijem, cante com quem vocês amam, um ano de reflexão, né? Já que estamos despedindo de 2025 para 2026. É o último vídeo de hoje. Não sei se vai dar para fazer, se for fazer no dia 25 será à noite. Mas que tenham um Natal feliz. Até mais. Galera, só para encerrar, ou no dia 25 à noite, ou no Desperta Vascaíno no dia 26, eu vou falar sobre a reunião no conselho ontem, que fizeram um aplauso, uma menção, uma comemoração ao presidente Pedrinho pelo vice-campeonato da Copa do Brasil. Eu não vou deixar para o dia 26, porque eu não tenho coisa boa para falar sobre isso. E eu não quero
em estragar o Natal do Vascaíno. Mas dá vontade de falar, mas deixa eu pedir a vocês. Até mais.